Olá pessoal, muito boa noite. Aqui é o deputado federal André Janones. Hoje eu vou bater um papo aqui com vocês, fazendo na verdade um resumo dos principais acontecimentos da semana, um bate-papo um pouco mais interativo. Essa semana a gente teve aí vários acontecimentos que repercutiram em todo o Brasil. Vou me ater aqui a dois deles. Na terça-feira teve a minha fala na tribuna, onde eu desmascarei aí essa falácia de fraude eleitoral e etc. Depois, na quarta-feira, teve o meu embate com o ministro Paulo Guedes, depois dele fugir 3 vezes de participar da reunião. Finalmente, eu estive frente a frente com o ministro, falando em nome de todo o povo brasileiro. Então, a gente vai fazer um resumo aqui, eu vou esclarecer, basicamente 4 assuntos eu vou falar aqui com vocês. Sobre a minha fala com o ministro Paulo Guedes, sobre as fake news que foram criadas no meu nome durante essa semana. Partiu aí de um senador da República, a fake news que eu teria fugido do ministro Paulo Guedes, me chamando de fujão. Eu vou esclarecer exatamente o que aconteceu. Sobre o auxílio emergencial bloqueado, muitas mães solos, conhecidas popularmente aí como mães solteiras, as mães chefes de família, estão com o auxílio bloqueado. Então a gente vai falar aqui também sobre auxílio emergencial, prorrogação, e vou falar também sobre o voto impresso, como eu disse. Será que eu sou contra, sou a favor? Qual que é o problema do voto impresso? Qual que é o problema da urna eletrônica? Então a gente vai falar sobre esses assuntos aqui também e principalmente vocês poderem participar. Durante a semana é sempre muito corrido, sempre que eu entro aqui tenho 2, 3 minutos para falar com vocês. Hoje a gente vai fazer um bate-papo um pouquinho mais light, mais tranquilo, e vocês vão ter a oportunidade de participar aqui junto comigo, tá bom? Eu não consigo responder todos os comentários, leio em voz alta, mas eu leio todos aqui conforme vai passando, vou correndo o olho aqui e lendo todos. E é muito importante para eu ter um feedback de vocês, saber quem é a favor, quem é contra. Então eu gostaria que vocês continuassem comentando aí, deixando a sua mensagem aí no comentário durante o bate-papo, tá bom? Vamos lá então, primeiro assunto, falar aqui sobre finalmente o meu tão esperado encontro com o ministro Paulo Guedes. Como vocês viram, eu avisei que eu ia estar com o Paulo Guedes. Paulo Guedes fugiu por 3 vezes de me enfrentar naquela comissão, foi convidado por 3 vezes, faltou as 3 vezes, e aí quando houve a ameaça por parte de nós, da Câmara dos Deputados, de um impeachment do ministro, ministro também pode ser impeachmentado, para quem não sabe, aí o ministro compareceu porque foi obrigado, e eu falei o que eu tinha para falar. Falei em nome de uma nação, em nome de um povo, falei o que vocês me pediram para falar para ele. Então eu falei tudo que estava entalado na garganta do povo brasileiro, eu coloquei para fora na quarta-feira lá na comissão. O que acontece? Depois teve uma fake news divulgada por um senador da República. É lamentável que um senador se preste a esse papel, mas um senador que eu não vou citar o nome aqui para não promovê-lo, mas quem está acompanhando aí a CPI da Covid sabe quem é. É um baba-ovo do governo, um batistaca, como se diz, um puxa-saco de carteirinha, e ele tem tentado aí fazer um trabalho para me difamar nos 4 cantos desse país, mas a nossa voz é muito forte, Deus está conosco e ele não tem conseguido. Ele divulgou um vídeo dizendo que eu fugi, que eu falei o que eu queria falar e depois eu fugi do ministro Paulo Guedes. Bom, para quem não sabe a dinâmica das reuniões na Câmara, eu vou explicar como que é. Ali não é debate. Ali não é assim, o deputado fala, o ministro fala, o deputado fala, o ministro fala, não é. São blocos de pergunta. Então, a cada 5 deputados falavam, então falava um deputado, o outro. Aí, cada um falava por 5 minutos, aí o ministro tinha 30 minutos para responder aquele bloco de perguntas. Então, teve o primeiro bloco, eu não estava inscrito nele, eu estava no segundo bloco. Então, 5 deputados perguntaram, o ministro respondeu, aí começou o segundo bloco. Eu fiz a minha pergunta, fiz a minha colocação, fiz o meu desabafo para o ministro e já eram 14 horas da tarde, eu fui até o meu gabinete almoçar enquanto os outros deputados falavam. Só que os outros deputados falaram menos do que estava previsto e quando o ministro começou a responder o bloco, eu estava no meu gabinete almoçando e acompanhando pela TV Câmara. Quando eu vi que o ministro começou a me responder, ele pegou e disse o seguinte: é uma pena que o deputado não tenha ficado para ouvir a resposta. Nesse momento, eu deixo meu almoço do lado, pego meu blazer e volto para a comissão. E perdi só a abertura. Logo dali para frente, eu estava frente a frente com o ministro, tanto que está nas imagens da TV Câmara. Quando eu chego, ele olha para mim e diz: ainda bem que você voltou. E aí ele começa a falar e diz: olha, eu falei isso e isso, você não estava aqui, não ouviu. Aí eu ligo o microfone, aí eu digo: ministro, só para informar para Vossa Excelência que eu ouvi.
Eu estava no meu gabinete almoçando, mas assistindo pela TV Câmara eu ouvi. O ministro foi muito educado, queria que ele fosse educado assim com o povo, na hora de pagar o que precisa, principalmente. Mas, enfim, foi muito educado, a gente conversou de forma civilizada. Ao final da reunião, eu vi que o ministro estava me procurando com os olhos, ele tinha dito na fala dele que eu estava com muito ódio. E aí eu digo, ministro, não era ódio, não, era revolta. A gente inicia ali um diálogo, ele pediu o meu contato, a assessoria dele ficou de marcar uma reunião para estabelecer um diálogo entre o nosso mandato e o Ministério da Economia. Eu não tenho nada pessoal contra o ministro Paulo Guedes, nem contra ele, nem contra o presidente Bolsonaro, nem contra o ex-presidente Lula. Eu não tenho nada contra pessoas. Eu tenho contra ou a favor ideias. A minha luta nunca vai ser contra pessoas. Ela sempre vai ser contra ideias, ela sempre vai ser a favor de ideias, nunca a favor de pessoas. Então eu não tenho nenhum problema em dialogar com o ministro se isso for bom para o país, se isso for trazer algum benefício para vocês que são os meus patrões, para vocês que pagam o meu salário. Então, se para vocês for bom, não tem problema nenhum estabelecer diálogo com quem preciso for. Então, a gente está no aguardo. Se o ministro mudar a postura daqui para frente, maravilha. A gente vai ter um diálogo muito bom. Se ele continuar ferrando com o povo, eu vou continuar descendo o cacete, porque é para isso que eu fui eleito. Então, explicado aí a fake news divulgada esse senador aí, os seus asseclas, né, de que eu teria fugido, que eu sou um fujão. Isso não é mentira, quem fugiu por 3 vezes de estar na comissão foi o ministro Paulo Guedes. Sobre o voto impresso, né? Muita gente me questionando, mas Janones, qual que é o problema do voto no papelzinho e tal? Bom, para começar, só para começar que essa brincadeira fica em 2 bilhões de reais. Eu acho que nós não estamos rasgando dinheiro para pagar 2 bilhões de reais por voto impresso. Eles estão arrumando uma desculpa, sabe para quê? Para daqui a pouco aumentar impostos e falar, olha, mas as despesas aumentaram demais. Só para colocar o voto no papelzinho foram 2 bilhões de reais. Então, o primeiro ponto é esse, o custo é muito alto. Mas não é só isso, não. A questão não é só custo. Se fosse, era fácil de resolver. A questão é a seguinte, primeiro que eu não acredito que as urnas eletrônicas são fraudadas. Posso quebrar a cara amanhã se alguém conseguir fraudar. Até hoje, ninguém conseguiu. Sabe por que eu acredito na urna eletrônica? Porque eu me elegi deputado federal. Eu não tenho parente na política, eu não sou filho de ninguém influente, eu não tenho advogado na família, médico, político, deputado, prefeito, eu sou de família simples. Meu pai era cadeirante, aposentado, a minha mãe doméstica. Eu sou de família extremamente simples e pobre e fui eleito com uma campanha simples, gastando cerca de 10% do que a maioria dos deputados gastaram e dizendo que eu ia entrar dentro da Câmara dos Deputados para bater na cara de político corrupto e vagabundo, para denunciar a corrupção. Eu nunca aceitei esquema, eu nunca aceitei propina, eu nunca negociei emenda em troca de dinheiro. Então, eu sou o tipo de cara que, se fosse possível fraudar as urnas, eu não tenho dúvida nenhuma que eles fraudariam para que eu não chegasse até lá. E não é só eu. O presidente Bolsonaro teve 7 mandatos de deputado federal. Se a urna fosse fraudada, será que tinha tido estudo? Um dos filhos dele teve 6 mandatos de vereador. O outro teve 5 de estadual e 1 de senador, e o outro 2 de federal. Só agora que as urnas são fraudadas? Nunca foram, e só agora, né, porque tudo indica que vai tomar um couro nas urnas, agora vem com essa ladainha de fraude nas urnas. Isso é desculpa, isso é tentativa de desviar o foco. Sabe o que eles querem fazer, gente? A gente tem informações seguras, tá? Seguras de que o governo já estaria treinando militantes. Qual que é essa estratégia deles? O cidadão vai chegar lá, treinado por eles no dia da eleição. Aí, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O cara foi para votar no presidente Bolsonaro. Aí chega lá, de forma proposital, ele é eleitor do presidente Bolsonaro. Ele vai na urna eletrônica, vota no 13, aí imprime o papelzinho. Na hora que imprimir, ele vai pegar o papelzinho e falar assim, olha aqui, tá sendo roubado, eu votei no Bolsonaro e aqui apareceu o 13. Entendeu a estratégia? É tumultuar, para tirar a credibilidade, para deslegitimar as eleições. Nós não vamos permitir que isso aconteça. Nossa democracia é uma democracia consolidada e o povo brasileiro não quer saber de voto no papelzinho, não. O povo brasileiro precisa de vacina no braço, comida no prato,
tá? Emprego, dignidade. É isso que o povo precisa. Não é de voltar lá nos anos 90 lá com o voto no papelzinho, não. A gente quer urna eletrônica, pode continuar como tá, mas a gente quer dignidade, emprego, comida na mesa, vacina e a nossa vida de volta. Então não caiam nesse discurso. Lembrem desse exemplo que eu dei aqui agora. Vão colocar pessoas para votar em outro candidato e falar que votaram no presidente. Só para tumultuar, chamar a polícia, falar, olha, eu apertei lá o 17, aqui saiu o 13. Mentira, ele apertou o 13. É para preparar um golpe. Nós não vamos permitir. Nosso país é um país sério e eu tenho fé e creio que o nosso povo não vai deixar isso acontecer. Então vamos apoiar a urna eletrônica, que ela é confiável, é segura. E outra, o desafio está feito. Eu estive pessoalmente com o presidente da comissão eleitoral e ele me disse, Janones, se conseguir um hacker em qualquer lugar do mundo e ele conseguir invadir uma urna, traz esse cara aqui, a gente leva ele lá no TSE, se ele conseguir invadir a urna, a gente coloca o voto impresso. Então o desafio está feito, foi esse desafio que eu fiz na tribuna da Câmara ao presidente Bolsonaro, que ele consiga um hacker, e se esse hacker conseguir invadir a urna, o presidente prova que a urna não é segura e a gente coloca o voto impresso. Tá bom? Outra notícia aqui sobre o auxílio emergencial, mães solos bloqueadas, né? As mães solos estão com o auxílio cortado sem nenhuma justificativa, bloqueada. A gente já fez todas as cobranças. Vou explicar aqui no Instagram, que eu já expliquei na outra rede. Às vezes a gente não aparece aqui, vocês acham que a gente não está trabalhando. Na verdade, às vezes quando a gente não aparece na rede é quando a gente mais trabalha. Eu não sou youtuber, não sou digital influencer, eu sou um deputado federal, empregado do povo, funcionário de vocês, e eu trabalho todos os dias. Eu uso a rede social para comunicar o meu trabalho, mas o meu trabalho não é aquele, é um trabalho real que eu divulgo através das redes sociais. Então, eu estou dizendo tudo isso, né, para dizer para vocês que eu estou cobrando, que eu já fiz tudo que estava ao meu alcance, que eu já enviei ofício, que eu já cobrei. Agora, essa semana eu vou pessoalmente, eu já estive pessoalmente sexta-feira, mas não teve reunião. Essa semana vai ter uma reunião, tudo indica que segunda ou terça-feira, está mais para ser segunda, uma reunião pessoalmente lá na data prévia. Eu vou dar um ultimato para eles para resolver. E se não resolver, gente, aí nós vamos quebrar o pau, vamos fazer o barraco, o escândalo. Aí pode me xingar, pode falar que eu sou barraqueiro, que eu sou escandaloso. Tô nem aí, eu tô preocupado com os outros, não. Eu tô preocupado com vocês que pagam o meu salário, que votaram em mim e que acreditam no meu trabalho. Vocês mineiros que votaram em mim e em todo o Brasil que acompanham e acreditam no nosso trabalho. É com vocês que eu tô preocupado. Então, se precisar de engrossar, nós vamos engrossar. Essa vai ser a última tentativa. Se não resolver, nós vamos engrossar, vamos quebrar o pau. E aí o barraqueiro aqui vai fazer barraco mesmo, vai quebrar o pau, mas deixar o povo sem resposta, eu não vou deixar. Então essa semana, essa luta aí pelas mães solos bloqueadas, e muita gente me perguntando se o auxílio emergencial vai ser prorrogado até dezembro, se vai ter uma nova prorrogação. Acabou de ter a prorrogação até outubro. Tem pandemia, tem auxílio. Essa é a nossa defesa. O auxílio foi instituído sob a prerrogativa da pandemia, né? sob a justificativa da pandemia. Então, se a pandemia permanecer, o auxílio permanece. A gente espera que a pandemia acabe, né? Logo. A vacinação aí parece que começou a decolar, os números começaram a cair, e eu peço a Deus que nos abençoe para que até meados de setembro, no máximo outubro, a nossa vida já esteja começando a voltar ao normal, tá bom? Então é isso, é importante a gente não cair nessas fake news, ficar atentos. E pessoal, só um esclarecimento que eu quero fazer aqui, aproveitar que a nossa audiência está muito alta, sobre essa questão das fake news. Dizer o seguinte para vocês: hoje, com a graça de Deus e o apoio de vocês, o meu trabalho está em todo o país. Nós somos hoje 12 milhões nas redes sociais, eu tenho uma base de 12 milhões de seguidores, são mais de 2 milhões aqui no Instagram, 8 milhões no Face, enfim, todas as redes. E eu pipoca fake news para todo lado. Eu não tenho como, todas as vezes que vi uma fake news, eu vim aqui desmentir. Né? O que eu posso dizer para vocês é que eu sou um cara do bem, limpo, trabalhador e do lado de vocês. Eu sou do povo, eu até disse esses dias num comentário, eu disse assim, não é que eu gosto do povo, é que eu sou o povo. Né? Eu sei o que é sofrer, eu sei onde o calo aperta, eu sei qual que é a necessidade de vocês e eu falo a língua de vocês. Então, se um dia alguém soltar alguma fake news, se um dia não, né? Soltam todo dia, e eu ficar vindo aqui desmentir, eu não vou fazer outra coisa. Então eu não vou desmentir. E aí outra coisa, aí depois você fica refém. Se você desmente uma, duas, três, depois uma que você não desmente, vai falar, aquela é verdade, porque que naquela ele ficou caladinho. Então é tudo fake news. Se um dia aparecer alguma coisa com prova, alguém falar alguma coisa que tiver algum fundamento, eu vou vir aqui. Se não, pode falar, como diz o ditado, entra aqui e sai aqui. Tô me lixando para fake news.
Beleza? Um grande abraço a vocês, obrigado pela audiência, obrigado pelos comentários, muita gente aí demonstrando o apoio. Que Deus abençoe infinitamente a semana de vocês, uma semana de muita paz, de muito trabalho e de muita realização para todos nós. É isso que eu desejo. Um grande abraço, tamo junto.